O Santos é definitivamente destruído, destroçado, estilhaçado pelo Mirassol e perde 3-0 fora de casa. O que diabos Kleber Xavier queria fazer com esse time nessa partida de hoje? Alguém me explica por que o Pituca tava em campo, cara? Ai, e o Neymar e o Rolês lá na frente, cara, porque era mais fácil deixar ele ou de falso 9 ou de meia. Esse 4-4-2 não funciona. Vamos falar dessa partida de uma vez por todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Não tá tão boa, obviamente, um 3-0 acachapante, um 3-0 que não faz o menor sentido pro torcedor do Santos que tava alegre com a vitória sobre o Flamengo. A gente louvando Kleber Xavier, ele tava mudando de chave, provavelmente no Santos como um técnico deixava de ser duvidoso para um técnico surpreendente e que tava trazendo bons resultados pro Santos depois da pausa pro Mundial. Mas então, cara, a gente vem ver um jogo do Santos contra o Mirassol e não espera que do outro lado vai estar o Messi e o Guardiola esperando com o Barcelona de 2011. Eu tava esperando o quarto gol do Mirassol, cara. Porque o que o Santos tava jogando parecia pelada. Parecia profissional contra gente, gente amadora, jogador amador. Cara, que ridículo. Que ridículo, que ridículo. O Souza não fez uma partida muito ruim, mas em comparação contra o Flamengo, né? Ele foi muito mal. Ainda conseguiu auxiliar no ataque, mas era melhor ter atuado na defesa, porque 3-0 é complicado desse jeito. O Neymar muito mal hoje também, não conseguiu fazer nada, nada, nada. Talvez no final tenha tentado mais, mas também não conseguiu. Tava estressado também na entrevista coletiva, eu acho louvável que esteja estressado nesse momento. Assim, cara, definitivamente não foi uma partida boa, não tem nenhum ponto bom nessa partida. Eu acho que na escalação, acho que é o pior erro, né? Eu falei no início do vídeo, por que diabos o Pituca tava em campo? Por que não era o Rincon? Me explica por que não era o Rincon. E deixava o Escobar improvisado, cara. O Igor Vinícius não fez uma partida ruim no início, mas errava bastante mesmo assim. É que ele tentava muito, né? Quem tenta muito também erra bastante, mas enfim. Eu esperava o Escobar ali, eu queria que fosse o mesmo time do jogo contra o Flamengo. Por que não? Pelo menos do segundo tempo contra o Flamengo. Só que a gente tem que parar pra pensar, né? É um Mirassol que joga de uma maneira totalmente diferente, apesar de ter botado o Santos na roda, como o Flamengo fez contra o Chelsea lá na Copa do Mundo de Clubes, cara. Impressionante o que o Mirassol jogou hoje. Impressionante, impressionante, impressionante. Talvez tenham, sei lá, arrumado a energia da bunda deles, porque estamos jogando contra o Santos do Neymar. Falaram, vamos fazer o melhor jogo da nossa vida. E aí, cara, definitivamente destruíram o Santos, destroçaram. Eu já esperava uma derrota, sinceramente. Uma derrota não, né? Mas um empate. O Santos vinha de uma vitória contra o Flamengo. Falei, pô, o Santos vem com moral. Hoje, se bobear, a gente tem uma vitória, mas acho mais provável um empate, porque o Mirassol é muito bom, o Mirassol se defende muito bem, é um time que sabe atacar, que sabe envolver o time adversário. Venceu o São Paulo, venceu o Corinthians, empatou com o Palmeiras. Então, acho que é isso, né? Acho que essa é a lógica. Venceu o São Paulo, ou empatou com o São Paulo, enfim. Não perdeu pra nenhum grande de São Paulo. Então, vai chegar hoje, o Santos num bom momento, vai chegar lá e vai, cara, empatar no máximo contra o Mirassol, mas não. Cara, sei lá. Foi muito estranho o jogo de hoje, muito estranho mesmo. O Santos não conseguiu implicar nada da partida contra o Flamengo, nada, cara. Nada. Cada erro do Pituca me dava um nervoso a mais, cara, naquela partida. Cada errinho, Olha. Por que Zé Ivaldo? Deixava o João Basso. Eu sei que o João Basso é pior que o Zé Ivaldo, gente, mas o Zé Ivaldo é muito inconstante. Sei lá. Parecia que a qualquer momento também o Zé Ivaldo ia levantar alguém na porrada e fazer um pênalti. Eu não sei, acho que teve muita displicência o Santos nesse jogo, muita displicência. Muito passe errado, muito passe errado. O Neymar no primeiro tempo, cara, no primeiro tempo foi muito mal na questão do posicionamento. Eu não sei se foi ideia do Kleber Xavier, eu acho que foi. Mas o Neymar, cara, ele voltava atrás e ficava assim, o tal do falso 9. A gente ficava sem os dois atacantes lá da frente. Ele tinha que voltar lá pra frente, a jogada não era formada. E isso foi começar a dar certo, se eu não me engano, foi no fim do primeiro tempo que o Santos conseguiu armar jogadas ali com o Neymar como meia, pra lá, pra cá, tudo. Aí saiu uma jogada ou outra.
Em algum momento no segundo tempo, talvez, quando o jogo ficou mais aberto, lá e cá, ficou muito mais pro Mirassol do que pro Santos, preciso deixar isso claro. E outra, o Santos não finalizou uma vez. Como é que a gente perde de 3-0 pro Mirassol sem finalizar uma vez ao gol? Teve não sei quantas cabeçadas pra fora, cara. Os caras não conseguem cabecear pro meio do gol. Não consegue. Foi o Barreal no jogo do Flamengo, foi agora o Escobar. Mano, ninguém conseguia finalizar pra dentro do gol. Impressionante, impressionante, impressionante. O que adianta de ter qualidade individual dos jogadores se o time não é bem montado? Se o time não consegue jogar, não consegue ter criatividade pra jogar contra um time diferente. Kleber Xavier tá muito na conta dele essa partida, muito na conta dele, definitivamente. Eu até faria uma live hoje se o Santos vencesse, mas eu não tô com nenhum saco, nenhuma vontade de fazer isso, sinceramente, nem um pouco. Cara, olha. Olha. Vamos falar do jogador a jogador, porque eu já não aguento mais nem pensar sobre essa partida. Quero só fazer outra coisa, não quero mais pensar sobre o Santos nessa semana. Infelizmente eu faço conteúdo sobre o Santos, então eu sou obrigado. Mas você, se você puder, fuja, fuja. Se puder, sai desse vídeo, brincadeira, não sai não. Deixa o like e se inscreve no canal, inclusive, que ajuda bastante eu aqui, que tô sofrendo assistindo essa porcaria desse Santos. Mas, se você puder, fuja o máximo que você conseguir de conteúdo sobre o Santos nessa semana, cara. Porque vai ser só zoação, vai ser só encheção de saco, vai ser só gente criticando ainda mais o Neymar. E com razão, porque hoje não jogou quase nada, jogou muito mal. Teve um ou outro lance que foi bem. Não foi um dia bom definitivamente. O Santos parece que quando joga fora de casa com o Neymar, parece que o Neymar deixa de ser o Neymar. Tenho que falar isso de verdade, cara. Parece que ele sai pra jogar com outro time, ele perde a magia que ele tem dentro da Vila Belmiro. Eu acho que também desgastou muito ele talvez ter jogado os primeiros 90 minutos, tá? Contra o Flamengo. Eu vou te dizer, eu acho que desgastou demais. Demais. Não sei se ele tá com a mesma pegada. Hoje foi dar algumas arrancadas que ele deu contra o Flamengo. Não conseguiu. Tomou porrada lá, porrada aqui. Às vezes era uma cutucada e ele já caía. Não dizendo que ele caiu de propósito, mas enfim, vocês entenderam. De físico pra mim, acho que piorou o físico dele desde o jogo contra o Flamengo. Então, não sei se ele é capaz de jogar 90 minutos de novo no próximo jogo do Santos, que se eu não me engano é na terça-feira, quinta-feira, enfim, eu não me lembro. Mas depois desse outro jogo aí, sim, a gente vai ter um grande intervalo de jogos, se eu não me engano, 9 dias, aí pra gente poder, o Santos, né, poder treinar e fazer isso dar certo. Que, cara, se a próxima partida for outra derrota antes dessa pequena pausa que a gente vai ter, o Santos vai muito mal pro resto do semestre, cara, muito mal. Porque já tava mal antes, né, no primeiro semestre. Aí teve vitória contra o Fortaleza, a gente sobreviveu fora. Volta, vitória contra o Flamengo, olha só, o Kleber Xavier tá melhorando, aí chega hoje, a gente perde de 3-0 com o Reinaldo, King Naldo aí pros íntimos, jogando pra caramba aí, deitando no Santos. A gente já esperava isso, eu no caso, né? Mas eu só não esperava entrada de Tassiano, entrada de Pituca no time titular. Cara, só tem perna esquerda aquele cara. Vamos às notas do jogador. Vamos fazer jogador a jogador, vamos acelerar isso aqui porque eu não aguento mais simplesmente. Vamos falar do Brasão, que hoje, cara, pegou Deus e o mundo, mas mesmo assim, se você não tem um time que trabalhe bem a bola, que nem o Mirassol, você vai tomar ataque a rodo, você vai tomar ataque toda hora. E mesmo ele fazendo 500 defesas, ele tomou 501 gols. Assim, 3-0 não reflete definitivamente a atuação do Gabriel Brazão. Vamos falar da zaga, que hoje também, sei lá, cara, assim, tava bem até certo ponto do jogo, sabe? Mas como era tanto ataque, cara, tanto ataque, que, sei lá, o meio campo não trabalhou direito. Olha, vamos lá. Zé Ivaldo, 6, não, vai, 5, porque tomou 3. Luan Pérez, 6,5, porque foi melhor que o Zé Ivaldo, ele trabalhou melhor na maioria das vezes. Os laterais, vamos lá, o Souza. A última partida foi tão bem, cara. Apesar que ele defendendo hoje também não foi mal, tá ligado? Porque ele deixou em alguns momentos muitos espaços. E quando ele saiu, inclusive, o Escobar entrou lá, vacilou também. Inclusive, acho que teve um gol que ficou na conta do Escobar. Pra mim vai 6 pro Souza, 3 pro Escobar, hoje foi muito mal. Do outro lado, a gente tem lá o Igor Vinícius, 7, foi o que jogou muito bem no primeiro tempo, depois foi caindo.
Não é um jogador ruim, eu tô gostando da atuação dele nessa chegada. Tomara que não seja aquelas falsas promessas, né, inclusive. Mas voltando ao jogador, a gente tem o Zé Rafael, que hoje também apresentou um futebol mais ou menos. Não foi o melhor jogo do Zé Rafael, mais uma vez ele não conseguiu desempenhar da melhor forma possível. Pituca, a gente sabe quem é o Pituca, então a nota do Pituca vai ser Pituca. Seguindo, Roleiser, não foi nem perto do que ele costuma ser. Para mim hoje nota 4 pro Roleiser. Neymar, nota 5, vai um pouquinho a mais porque conseguiu ser líder pelo menos e falar com o time, pro time atacar mais. Os pontos, a gente teve Guilherme jogando nada que ele joga sempre. Tava com crédito por causa da assistência pro Neymar no jogo contra o Flamengo, mas agora sei lá. Do outro lado a gente tinha um Barreal que de novo apagado mais uma vez, igual o jogo contra o Flamengo, também ele tava muito apagado e hoje apagadíssimo, hoje tava apagadíssimo, hoje não apareceu em momento nenhum. Então assim, o time do Santos foi uma fumaça, foi uma fumaça. Todo mundo apagado, você não conseguia enxergar nada no campo, você só via um monte de pontinhos brancos que não faziam nada, só pegavam a bola e perdiam, pegavam a bola e perdiam, cara. Era isso que parecia, era isso. Porque o Santos não chutava pro gol, o Santos teve 0 finalização, gente. Vocês conseguem imaginar isso, um time tendo 0 finalização um jogo todo, no gol pelo menos? Eu não vejo as estatísticas reais, porque pode ser que tenha tido uma finalização ou outra no gol, mas assim, com perigo nenhum. Com perigo definitivamente nenhuma. Olha, eu não sei o que pensar, cara. Esse é o tipo de derrota que um time rebaixado toma, sabe? Eu me senti tomando 7-1 do Internacional, pra quem não se lembra. 2023, tomou aquele 7-1 e aquele 7-1 ficou guardado assim de forma muito estranha, porque o Santos estava bem, aí do nada tomou um 7-1 pro Internacional, mal demais. E um tempo depois é rebaixado e o Santos de hoje demonstrou a mesma fraqueza que demonstrou naquele dia. Talvez a gente não esteja na crescente ainda. Talvez a parábola ainda não tenha chegado ao topo e a gente retorne a descer. Na verdade é a parábola ao contrário, né? A gente tá descendo aqui, talvez ela não tenha chegado ainda no fundo dela para poder subir. A gente continue descendo. A gente nunca sabe qual é o fundo do poço pro Santos Futebol Clube, mas eu espero que a gente já tenha chegado nele. Porque tomar de 3 do Mirassol, cara, é pegada. Apesar que o Grêmio tomou de 4, né, também. Os times que estão abaixo na tabela são tanto quanto parecidos. Santos, Grêmio, São Paulo. Times que são muito, mas muito oscilantes e costumam dar esse tipo de vexame de vez em quando. Bom, rapaziada, não dá nem vontade mais de falar sobre o Santos pro resto da semana. Mas como eu vivo disso, ou pelo menos quero viver disso, eu tenho que continuar vendo coisas sobre. Legal, né? Maravilhoso. Bom, rapaziada, pra vocês me ajudarem a continuar isso aqui, esse sonho de, como eu falei, viver, de falar do Santos, de sofrer desse jeito, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e é nóis.